Salve, salve, colecionadores de cédulas e moedas do Brasil e do mundo. Eu sou o Fernando Ganin do programa Vivendo a História e hoje nós vamos dar sequência aqui, usando o livro oficial das moedas brasileiras, o livro da editora Bentes, nona edição, atualizadíssimo, 2023, lançado ainda há pouco. Nós vamos usar esse livro como referência para a gente dar sequência nos nossos estudos sobre toda a numária brasileira. Então você se lembra, eu vou revoltar um pouquinho aqui, nós falamos sobre as peças de Dom João III, que são as peças de São Vicente, né? Essas peças surgiram na nossa numária exclusivamente aqui na nona edição da Bentes. Em seguida, as peças de Dom Sebastião I, nós já te apresentamos Dom João III, já te apresentamos Dom Sebastião I. Se você ainda não viu, volta aí nas nossas playlists e dá uma conferida. Nós já falamos tudo sobre a numária desses dois reis. E agora nós vamos passar para um período colonial também, um período de padrões monetários irregulares, e vamos de Dom João IV, passando por Dom Afonso VI, passando por Dom Pedro, príncipe regente, e chegando em Dom Pedro II. Fernando, mas Dom Pedro II, 1706, não é o Dom Pedro II que você conhece, não. É outro Dom Pedro II, antecessor do que nós conhecemos. Hoje nós vamos nos dedicar a falar um pouquinho sobre Dom João IV. Sobre Dom João IV, nós temos duas coisas muito interessantes para te falar. Eu vou dividir esse período dele em 3 vídeos e vou começar hoje falando da primeira coisa interessante que tem desse período de Dom João IV, que é justamente os carimbos coroados. Olha aí o carimbão coroado de 120 réis. Eu vou ler isso aqui para você, porque isso aqui é de extrema importância para você entender esse período monetário do Brasil. Olha só, pelo alvará de 1643, Dom João IV ordenou a aplicação de carimbos coroados sobre reales espanhóis e hispano-americanos em Portugal. Veja bem, Dom João estava lá em Portugal, ordenou a aplicação de carimbos coroados sobre os reales espanhóis. Esses reales espanhóis, os reales espanhóis eram como o dólar é hoje. Tá vendo aí, ó? Os reales espanhóis eram a moeda universal daquele período. Você navegava para tudo quanto é lado e pagava em reais espanhóis. Nós fomos colonizados por Portugal e o Brasil é um país grande, mais rico do que os demais países. A gente tende a achar que Portugal era o reino mais rico, era o reino mais forte, quando na verdade, naquela época, a Espanha tinha um poder muito maior do que Portugal. No mesmo ano, de acordo com o alvará e a apostila, foram aplicados também no Brasil o carimbo coroado de 480 réis sobre 8 reais e o carimbo coroado de 240 réis sobre 4 reais. Observa que nós não estamos, e aqui você não pode querer fazer uma comparação. Nós estamos falando do século XVII. Nós só temos patacões no século XIX. Então, os 8 reais espanhóis, que no século XIX valiam 720 réis e foram carimbados como 960, aqui no século XVII valiam 480 réis portugueses. Entendido isso? Então, carimbo coroado de 480 sobre 8 reais, carimbo coroado de 240 sobre 4 reais. A princípio, só foram autorizadas as carimbagens das patacas e meias patacas. A mesma carimbagem foi repetida no Brasil em 1652, ocasião em que foi criado também o carimbo de 120 coroado, exclusivamente brasileiro. Não tiveram peças da metrópole carimbadas com 120, só as da colônia. Tá vendo aí o carimbão de 120? Que maravilha! Do texto do documento de 1652, conhecemos um extrato, uma provisão feita em Salvador para o carimbo de 120 réis para facilitar o troco miúdo. Tá vendo aí? O carimbo coroado de 120 réis figura ao lado que deveria ser aplicado somente nas moedas hispânicas de 2 reais. É exclusivo do Brasil.
não foi aplicada em Portugal. Os objetivos eram dois. Por que somente no Brasil? Para evitar a fuga de moeda para o reino, mantendo-a em circulação na colônia, tão necessitada de numerário, além de ajudar a financiar a guerra mantida contra os holandeses instalados no Nordeste brasileiro, principalmente em Pernambuco, até 1654. As moedas eram recolhidas e carimbadas, aumentando seu valor de circulação em 50%. A diferença era destinada aos cofres da coroa. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso no próximo vídeo, mas a primeira curiosidade desse período de Dom João IV, tá vendo aí, Dom João IV? Vou te mostrar a foto dele para você associar a pessoa. Tá vendo aí? Uma primeira observação é justamente os carimbos coroados. Olha que beleza. Você conhecia carimbo coroado? Fala para mim, deixa aí nos comentários. Vamos ver o que você sabia disso. Um forte abraço e fica com Deus.